Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 41 e nós estamos estudando o capítulo 6 desse livro. O capítulo que fala sobre o ser interior, a temática central dele. Nesse vídeo de hoje a gente vai estudar um tema super interessante, super importante, que é a importância do nosso corpo no processo de iluminação, no processo de expansão de consciência. O título do tópico do livro, a gente diz o seguinte: a transformação através do corpo. Nós vamos falar sobre pontos extremamente importantes para que a gente leve em consideração e possa, através do nosso corpo, alcançarmos um grau de consciência mais elevado, até chegarmos a esse nível de iluminação, como nos diz o Eckhart Tolle nesse livro. Aqui vai ser bem legal, gente, porque eu vou falar muitas coisas que vão contra as falas, os discursos de muita gente, dizendo que você precisa negligenciar o corpo, dizendo que o corpo não é tão importante. O corpo é importante, gente. Nós precisamos ter cuidado, amor, é o autocuidado. Sem o autocuidado, sem o autoamor, o amor próprio, a gente tem uma espiritualidade de fachada. A gente não tem uma espiritualidade verdadeira e profunda. Vamos falar sobre isso hoje. Então, espero que você curta esse tema e fique até o fim. Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem joinha nos vídeos, né? Sempre já começar dando joinha nos vídeos, porque é isso que vai fazer com que esses vídeos cheguem para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube ele funciona dessa forma, através das curtidas, né? Quanto mais curtidas os vídeos têm, o algoritmo entende que é um conteúdo de relevância e ele faz com que o alcance chegue para mais pessoas. Então é isso que eu peço gentilmente de vocês, gente, que dê um joinha nos vídeos para poder ajudar os algoritmos do YouTube a reconhecerem a relevância desse estudo e fazer com que ele chegue para mais pessoas. Posso contar com vocês? Até também o pessoal que está acompanhando pelo meu Instagram, Isaías Costa 14. Todos os dias eu tenho colocado lá no IGTV, né? Eu salvo esse vídeo, coloco lá no IGTV para quem quiser assistir. Muita gente tem acompanhado por lá, isso me deixa bastante feliz, bastante honrado com a presença de vocês. Convido também a me seguirem, quem não me segue lá pelo Instagram, me sigam. Basta colocar lá na busca Isaías Costa 14, que vocês me encontram por lá. E também pelo podcast, né? O meu podcast é o Para Além do Agora, que é o nome do meu blog, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Vocês têm essa opção também de acompanhar esse estudo só no formato de áudio, no formato de podcast, que aí é uma forma bacana, principalmente quando vocês não tiverem acesso à internet, né? Porque vocês podem baixar o podcast, né? Que é o áudio desses vídeos, e acompanhar em locais onde não tenham internet, né? Ou então que vocês estejam fazendo outras coisas. É uma ótima maneira de vocês ocuparem bem o tempo quando estiverem fazendo outras atividades, né, ouvindo o que está sendo colocado aqui. É uma forma bem bacana, é uma dica que eu dou para vocês, ok, gente? Então vamos lá, dar início, né, nessa sessão que fala sobre a transformação através do nosso corpo, né? Sempre começa com um questionamento e ele em seguida vai explanando sobre esse questionamento que foi levantado. Diz o seguinte: por que a maioria das religiões condena ou renega o corpo? Tenho a impressão de que as pessoas interessadas em uma busca espiritual sempre olharam o corpo como um obstáculo ou mesmo como um pecado. Só lembrando, gente, que eu já tinha falado sobre essa palavra pecado, né, num vídeo anterior, e eu dizia, né, que a gente tem uma distorção muito grande sobre essa palavra. Pecado não é uma questão de castigo, de erro. Não, a questão de pecado é quando você segue por uma rota e aí essa rota não lhe levou para o alvo correto. E aí você pode mudar de rota e ir por um outro caminho. Pecado é só isso. Só que as pessoas elas exageram, elas colocam um significado muito religioso para isso, e as pessoas elas só exacerbam o medo.
né? O pecado foi uma palavra super distorcida só para jogar medo nas pessoas. Então você que está tendo essa oportunidade de ressignificar não só essa, mas muitas outras palavras, siga em frente, para que você não se deixe dominar pelo poder dos outros sobre você. E aí a partir desse questionamento ele vai falar uma série de coisas, né? Ele está perguntando sobre a renegação do corpo, né? Colocar o corpo como algo sem tanta importância. E aí a resposta dele é super contundente como todas as outras. Ele diz assim: porque tão poucas pessoas encontram o que procuram? Ele já responde com um novo questionamento. Os seres humanos são bastante semelhantes aos animais no que se refere ao funcionamento do corpo. Ambos têm as mesmas funções corporais básicas, como respirar, comer, beber, defecar, dormir, sentir prazer e dor, ter o impulso de buscar um parceiro e procriar, e, é claro, nascer e morrer. Muito tempo depois de terem decaído do estado de graça e unidade para o estado de ilusão, os seres humanos repentinamente despertaram no que parecia ser um corpo animal e ficaram bastante alarmados. Não se iluda, você não passa de um animal. Era uma verdade óbvia, mas bastante difícil de suportar. Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram medo. A negação inconsciente da sua natureza animal acabava de acontecer. A ameaça dos que poderiam ser dominados por impulsos instintivos poderosos e reverterem ao estágio de total inconsciência estava muito próxima. A vergonha e alguns tabus em torno de certas partes e funções do corpo, especificamente quanto à sexualidade, passaram a existir. Aqui é tão interessante, gente, ele está levando até para esse contexto religioso que está lá na Bíblia, né, lá no Gênesis, no livro do Gênesis, sobre Adão e Eva, né, essa expulsão do paraíso e que eles passaram a cobrir as suas vergonhas. Olha só, gente, que maluco isso. É colocado dessa forma pra gente, né? Eles cobriram as suas vergonhas como se os órgãos sexuais do nosso corpo fossem algo tipo nojento, algo que você precisa esconder. Como assim, gente? Se faz tudo parte de um único corpo, um único ser. É mais uma vez essa questão de separatividade. Quando a gente utiliza essa questão de separatividade para tudo, já começam a gerar desequilíbrios imensos. Na nossa sociedade, muitos desequilíbrios estão ligados a essa questão da sexualidade exatamente por isso. Porque foram jogados tabus e mais tabus em cima. Muitos deles vindos da religião. E aí ele coloca que isso precisa ser arrefecido, isso precisa ser sanado, para que você tenha equilíbrio e você veja o seu corpo como um todo, como algo sagrado, inclusive a sexualidade. É extremamente importante a gente ver a nossa sexualidade como sagrada, porque é daí que surge a vida. A vida ela surge a partir do sexo. E você colocando isso como sendo algo, enfim, que não pode ser falado, algo sujo, algo nojento, você está, você está colocando a vida como algo sujo, como algo nojento, sabe? Percebe que loucura é isso? A gente precisa colocar o sexo no devido lugar, né? Como algo de extrema beleza, né? De até um caminho que nos ajuda para a iluminação, para a nossa expansão de consciência, né? Quem já leu a respeito do Tantra sabe do que eu estou falando. O Tantra é um dos caminhos maravilhosos para que você alcance uma expansão de consciência, né? Até chegar num nível de iluminação até. É quando você se conecta com toda a sua energia, com todo o seu corpo, sua alma, em total estado de presença com a outra pessoa. Não importa se ela é do sexo oposto ou se ela é do mesmo sexo que você. Isso é o de menos. A grande questão é a conexão, né, que se dá, né, nas energias que circulam entre esses dois corpos que estão em contato sexual. Isso é maravilhoso, gente. Eu não vou nem me ater muito a essa questão, porque também não é da minha especialidade. Eu não sou especialista nessa área, mas eu falo com bastante contundência que a gente precisa ter a reverência ao nosso corpo
nesse sentido, né? Não no sentido de adorar, não é isso, é no sentido de respeito, cuidado, atenção, amor, carinho, é nesse sentido. Espero que eu tenha me feito ser compreendido. Isso, gente, a maioria das pessoas tem uma dificuldade gigantesca de entenderem, de internalizarem, por conta principalmente da religião. Elas passaram a vida inteira sendo quase que massacradas pela religião, dizendo que o corpo é algo que precisa ser renegado. E não, gente, o corpo ele é um instrumento para a nossa elevação espiritual, para a nossa elevação humana. É para que nós nos tornemos tanto pessoas melhores, como mais conscientes, mais espiritualizadas. É assim que eu vejo, é assim que o Eckhart Tolle vê, e é assim que todos os grandes mestres veem, certo? Ele continua: a vergonha e alguns tabus em torno de certas partes e funções do corpo, especificamente quanto à sexualidade, passaram a existir. A luz da consciência dos humanos ainda não era forte o bastante para conviver com a natureza animal, para permiti-la ser e até mesmo apreciar este aspecto, muito menos para penetrar profundamente dentro dela, para encontrar a divindade oculta em seu interior, a realidade dentro da ilusão. Os humanos então fizeram o que tinham de fazer, começaram a se dissociar dos seus corpos. Vinham agora a si mesmo como possuindo e não simplesmente sendo um corpo. Isso aqui, gente, é incrível o que ele está falando. É uma questão de separatividade. Nós separarmos o nosso eu do nosso corpo. Isso é um erro, gente, gigantesco. É um erro grotesco você fazer isso. Porque você, o seu eu e o seu corpo estão conectados. É uma fusão completa. Não tem como separar o seu eu do seu corpo. O seu eu está fundido no seu corpo. O seu corpo faz parte do seu eu interior, do seu eu maior. Esse capítulo fala muito sobre o eu interior. É disso que ele está se tratando. O seu eu interior, parte dele está manifestado pelo seu corpo físico, sabe? Então, se você renega o seu corpo físico, você está renegando parte do seu eu. Então, como que você vai conseguir atingir um estado iluminado desse jeito, se você renega uma parte de você? É impossível isso. É isso que ele está nos tratando aqui, e ele fala de uma forma simples até, uma forma que é super compreensível. E aqui eu estou tentando colocar isso de forma ainda mais clara para você, para que você entenda que a gente não pode renegar o nosso corpo, porque ele é parte do nosso eu interior também. O nosso eu interior tem a sua parte mais externa, que ele até coloca na sessão anterior, como sendo tipo uma casca, né, um envoltório. O que a gente se expressa no mundo tem essa casca, esse envoltório, que é o que todo mundo reconhece como sendo fulano, fulana, ciclano, ciclana, e assim vamos vivendo, né? Se você olhar para essa casca que está aqui nessa câmera mostrando aqui para vocês, dá para identificar: essa pessoa que está aqui é o Isaías Costa. É só isso, gente, mas existe algo tão além, tão mais profundo por trás dessa casca. É a mesma coisa de cada um de vocês que estão acompanhando, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Existe o lado externo que se mostra para o mundo, mas que existe todo o universo por trás dessa casca. Isso é maravilhoso, gente. Falando disso, eu até me lembrei de uma das minhas músicas favoritas do Raul Seixas, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou fã de carteirinha do Raul Seixas. E uma das músicas dele, Meu Amigo Pedro, ele diz, né, que cada um de nós é um universo. Dentro de você existe um universo. Todo o universo que ainda tem tanta coisa para ser descoberta, para ser explorada. E para que isso aconteça, para que você explore o seu ser interior e se expanda, é preciso você reverenciar o corpo nesse sentido que eu estou colocando aqui. De autocuidado, de amor, de carinho, né, de atenção para o corpo, suas necessidades, atender às suas necessidades básicas. Dessa forma, você vai estar utilizando o seu corpo como um meio para que você atinja essa iluminação. Beleza? Ele continua dizendo: essa separação ficou ainda mais acentuada quando as religiões surgiram.
graças à crença de que você não é o seu corpo. Essa frase, gente, ela está entranhada no inconsciente coletivo. O nosso inconsciente coletivo, como diz o Carl Jung, né, da psicologia analítica, ele nos fala sobre isso, né, de que o inconsciente coletivo é aquilo que todos nós vamos reproduzindo, a gente vai, às vezes inconscientemente, por isso que o nome é inconsciente coletivo, a gente vai reproduzindo e não reflete profundamente sobre aquilo. Praticamente todos nós no Ocidente, eu digo muito além do Brasil, o Brasil é só um dos países que fazem isso, essa renegação ao corpo, a gente fica reproduzindo. Você não é o seu corpo, né? Só que, tipo assim, se você analisar bem essa frase, dá para entender um pouco quando as pessoas dizem isso, né? E aqui eu vou inclusive colocar dentro dessa perspectiva mais ou menos positiva, digamos assim, para essa expressão. Quando se diz você não é o seu corpo, eu colocaria mais uma palavra: você não é apenas o seu corpo, ou você não é somente o seu corpo, você é muito mais. Tem algo muito além desse corpo físico. Se fosse colocado dessa forma, não estaria errado. Só que quando as pessoas falam você não é o seu corpo, elas estão colocando como se o corpo fosse algo de baixa importância, algo que você não pode dar atenção. E é aí que vem o erro. É aí que vem os desequilíbrios da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? A infelicidade surge muito daí. Então, que fica essa reflexão. Quando você diz você não é o seu corpo, é preciso acrescentar essa palavra. Você não é apenas o seu corpo, você não é somente o seu corpo, você é muito mais. Existe todo um universo a mais além do seu corpo. Certo, gente? Ele continua. Inúmeras pessoas do leste e do oeste, em todas as eras, tentaram encontrar Deus, a salvação ou a iluminação através da negação do corpo. Essa procura passou por uma negação da satisfação dos sentidos, em especial da sexualidade, e por jejuns e outras práticas ascéticas. Aqui ele está falando sobre o ascetismo, gente. O ascetismo até hoje, em pleno século XXI, ainda acontece. Pessoas que ficam com o corpo tão frágil, tão debilitado, que elas chegam às portas da morte. Elas ficam com o corpo só o couro e o osso, achando que dessa forma vão conseguir a iluminação, vão conseguir se aproximar de Deus. Como assim, gente? Isso daí é uma coisa que, a meu ver, é quase como um crime para o nosso corpo, né? Porque nós precisamos desse corpo saudável. E para que ele esteja saudável, ele precisa ser bem nutrido. Se o nosso corpo não for bem nutrido, a gente não consegue ter uma saúde plena. Então, o ascetismo é algo que, a meu ver, deveria ser no mínimo reconfigurado. Eu nem diria que ele fosse extinto, né? Porque tem pessoas que conseguem, num certo nível regular de jejuns e tudo mais, terem uma elevação de consciência. Então eu não diria extinção, mas pelo menos uma reconfiguração desse princípio do ascetismo, eu creio que deveria acontecer, sabe? Aí ele diz: algumas pessoas infligiam até mesmo sofrimentos ao corpo, numa tentativa de enfraquecê-lo ou puni-lo, porque ele era visto como cheio de pecado. Aqui a gente tem aquelas práticas, né, de autoflagelação. A gente vê muito isso na religião católica, né? Pessoas que pegavam chicotes para ficar se chicoteando nas costas, né, como sendo tipo uma imitação de Cristo, né? Tem até uma obra com esse nome, né, com esse título, Imitação de Cristo. É uma das obras mais famosas da humanidade. Só que é uma imitação de Cristo super distorcida no seu sofrimento, no seu flagelo antes de ser crucificado. Então as pessoas, elas pensam que ao ficar se chicoteando, elas estão se elevando, elas estão se aproximando de Deus, mas isso é um engano. Você está simplesmente se fragilizando, deixando o seu corpo cheio de dores, né, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, que não tem um fundamento, não tem uma base sólida por trás. Alguém vai lhe perguntar: por que você tem tantos cortes, tantas cicatrizes? Você vai dizer que é porque você está adorando a Deus?
Como assim? Percebe como isso é estranho? Você dizer que está se chicoteando, ficando todo cortado, cheio de cicatrizes, porque está adorando a Deus, porque Deus quer que você seja uma pessoa que sofre, porque é pelo sofrimento que se chega a Deus. É muito estranho isso, gente. Quando eu faço esses questionamentos, não vem não uma interrogação na sua cabeça. É muito esquisito, gente. Isso é muito estranho. Portanto, o que eu digo é isso. Essas práticas, elas não são verdadeiramente espirituais. Práticas espirituais, elas não fazem com que o nosso corpo sofra, o nosso corpo fique agonizando. Não, gente. A gente pode atingir estados maiores de consciência, mais elevados, com o nosso corpo intacto, com o nosso corpo funcionando perfeitamente, tendo saúde. O meu próprio exemplo, se eu não cuidasse do meu corpo para que ele tivesse saúde, como é que eu poderia estar aqui agora, falando para vocês, gravando um vídeo como esse? Se eu tivesse cheio de dores, era impossível eu estar aqui, percebe? E eu estou aqui num estado de presença, num estado de total atenção, concentração, porque eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, percebe? As pessoas precisam entender isso. Não é uma questão de envaidecer, não é uma questão de você cultuar o corpo, não é isso. Eu não faço isso, eu não fico com essa coisa de cultuar o corpo, não. É cuidar para que ele seja saudável, para que ele tenha as funções todas, ok, tudo direitinho, para que eu possa me mover, para que eu possa agir no mundo, sabe? Quando você conseguir compreender isso numa boa, perfeito. Você está crescendo, você está evoluindo, você está expandindo a sua consciência. Ok, gente? Aí ele coloca: inúmeras pessoas do leste e do oeste, em todas as eras, tentaram encontrar Deus, a salvação ou a iluminação, através da negação do corpo. Essa procura passou por uma negação da satisfação dos sentidos, em especial da sexualidade, e por jejuns e outras práticas ascéticas. Algumas pessoas infligiam até mesmo sofrimento ao corpo na tentativa de enfraquecê-lo ou puni-lo, porque ele era visto como cheio de pecado. No cristianismo, isso era chamado de mortificação da carne, como eu comentei agora há pouco. Outras pessoas tentaram escapar do corpo, entrando em estados de transe ou buscando experiências extracorpóreas. Muitas ainda adotam essa prática. Conta-se que até Buda praticou a negação do corpo através do jejum e de práticas extremadas de ascetismo durante 6 anos. Mas ele só atingiu a iluminação depois que abandonou essa ideia. Essa história do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, ela é maravilhosa, gente, porque o Buda, ele chegou no processo de querer se iluminar, né? A vida dele foi colocada, contra a parede, digamos assim, para que ele encontrasse a si mesmo, para que ele se buscasse a si mesmo até chegar ao ponto dessa iluminação, né? Ele era abastado, ele era das famílias mais ricas da Índia, e lá ele era tratado como um rei, né? Ele era tratado como o filho queridinho, digamos assim. Ele tinha tudo em termos materiais, mas isso não o satisfazia, isso não dava a ele plenitude. Ele só conseguiu encontrar isso quando ele saiu pelo mundo em procura de si mesmo, em busca de si mesmo, né? Ele viu, conta a história, né, de que ele viu a morte de perto, uma pessoa velha de perto, coisa que ele não via antes. No castelo ele só tinha pessoas jovens, pessoas belas por perto, ninguém velho por perto. Ele achava que a morte não existia. Quando ele se deparou com a morte, tudo mudou. E ele ficou com aquele pensamento: poxa, um dia eu vou morrer também. Então eu preciso descobrir quem eu sou. Nesse processo de busca, né, de quem ele era como essência, ele encontrou ascéticos, pessoas que praticavam ascetismo, e teoricamente ele via como mestres. E eles tentavam ensinar que era através dessa mortificação que você alcançava a iluminação. Então quando ele já estava prestes a morrer de fome, né, extremamente debilitado, ele estava praticamente morrendo afogado lá no riozinho, e aí uma moça chegou para ele oferecendo um pouco de arroz doce,
E a partir daquele momento onde ele se nutriu um pouco, ele percebeu, poxa, esse caminho não vai me levar para a iluminação. Eu vou na realidade morrer de fome se eu continuar por esse caminho. Até que ele descobriu que a grande sabedoria estava no caminho do meio. Nesse dia, conta a história, que ele viu um pescador que estava passando com a sua jangada e ele estava tocando um violão. Ele estava com o violão na mão e ele estava afinando as cordas. E ao afinar as cordas, primeiro ela estava bem frouxa, e ele foi acochando e de repente, pá! A corda se arrebentou. E aí foi aquele vislumbre assim, de iluminação. Ele pensou, a questão é o caminho do meio. Se eu tiver uma corda que estiver totalmente frouxa, não sai som nenhum. Mas se eu acochar demais a corda ao ponto dela arrebentar, também não sai som nenhum. O som do violão, ele sai quando ele está apertado, quando a corda está apertada na medida certa, para que saia o som na medida certa, que seja agradável aos ouvidos. Percebe? Então, essa historinha, essa metáfora que é utilizada para o caminho do meio, ela é perfeita, gente. Como é que está a sua vida? Você apertou as cordas do seu violão na medida correta? Será que ela não está muito frouxa? Ou será que ela está tão acochada ao ponto de arrebentar? O nosso corpo é assim. Para que a gente alcance a iluminação, a gente precisa estar na afinação correta. A gente pode até utilizar essa metáfora nesse sentido de afinação. Como que nós estamos afinando o nosso corpo para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente esteja no nosso equilíbrio, soando um som harmonioso. Não é nem essa corda frouxa e nem essa corda prestes a se arrebentar. Então, para que a gente consiga isso, é preciso ter essa reverência ao corpo, como eu estou colocando aqui, com o autocuidado, com o amor próprio, tendo o nosso corpo como um veículo para o nosso processo de iluminação. É maravilhosa essa história, gente. Assim, claro que eu resumi aqui ao extremo, Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Buda Shakyamuni, basta você pesquisar na internet, você vai encontrar muita coisa. Uma dica, gente, são os vídeos da Monja Coen. Eu já falei da Monja Coen algumas vezes aqui. Ela conta essas histórias direto nos vídeos dela. Tem um monte de vídeo dela no YouTube. Então, se você for lá cascavelhar os vídeos dela, em algum momento, certamente você vai ouvir ela falando sobre essa história do Buda, de que ele estava prestes a morrer, recebeu um arroz doce de uma moça. Ela vai contar muito melhor do que eu, porque ela é budista, ela vive isso todos os dias, ela ensina isso para as pessoas todos os dias. Então, é mais uma dica para você, gente. A Monja Coen é uma pessoa maravilhosa. Hoje em dia ela está super conhecida no Brasil. A sua voz está chegando cada vez mais longe. Eu tenho um carinho profundo por ela, gente. Então, acompanhe o trabalho dela, porque vocês vão conhecer muito mais sobre o budismo na prática, no dia a dia, através das suas palavras. Aí ele diz, o fato de que ninguém jamais atingiu a iluminação negando ou combatendo o corpo, ou através de experiências fora do corpo, isso aqui é o que ele está falando. Essa frase é tipo um resumo. Eu vou ler outra vez. O fato é que ninguém jamais atingiu a iluminação negando ou combatendo o corpo, ou através de experiências fora dele. Aqui, gente, é maravilhoso. Eu queria até dar o exemplo também de Jesus. Jesus é um perfeito exemplo, porque Jesus, ele não ficava tendo essas práticas ascéticas de ficar com fome para encontrar Deus. Não, Jesus tinha seus períodos de meditação, de recolhimento, mas ele não fazia isso, de ficar se mortificando para conseguir atingir a iluminação, atingir Deus. Ele não fazia nada disso, muito pelo contrário. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus confraternizava direto com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele ia até a casa dos amigos, ele confraternizava na casa dos amigos. Jesus era uma pessoa super feliz, super alegre, super expansiva, comunicativa. As pessoas adoravam estar perto dele. Jesus não é uma figura sisuda, uma figura séria, carrancuda, essa pessoa introspecta. Não, gente. Jesus era o contrário disso. A personalidade de Jesus era extremamente expansiva. Eu penso que Jesus, no seu tempo,
era aquela pessoa que chegava na mesa e era aquela pessoa que unia todo mundo, assim, bora, vem pra cá, vamos lá, vamos conversar. Jesus era uma pessoa assim. Foram as religiões que transformaram Jesus numa figura sisuda, numa figura sofrida, triste. Eu acho isso, gente, um erro grotesco, é um erro gigante que as religiões colocaram para nós. Pense em Jesus como sendo essa pessoa que agrega, que chama todo mundo, que bota para conversar. Vamos lá, gente, vamos todo mundo aqui. Jesus era assim. Então, a gente refletindo sobre isso, a gente vê o quanto as religiões elas distorceram muita coisa. Mas aqui, o nosso papel é a gente entrar na fonte, a gente ir até a fonte onde tem os conhecimentos mais puros, mais verdadeiros. Então, que você que esteja acompanhando saiba disso, né? Que a gente precisa ver Jesus como esse ser expansivo, alegre, que unia as pessoas e não que ficava se mortificando para atingir uma iluminação. É um erro pensar dessa forma, gente. E tem um outro exemplo que eu acho fascinante também. Esse não é lá tão conhecido, mas pelas estátuas que você vê por aí, você consegue ter mais ou menos uma ideia. Existe o Buda histórico, né, que é o Buda Shakyamuni, mas também existe um outro Buda, um Buda do Japão, chamado Hotei, né, H-O-T-E-I, Hotei. Esse Buda é um Buda que se mostra bem gordo e risonho, né? Ele é muito comum você ver nesses lugares que vende estátuas, né, que vende pequenas esculturas, né? Você vê um Buda bem gordo e rindo, sorrindo o tempo todo. Ele foi um outro Buda, ele não é o Buda histórico. Às vezes as pessoas se confundem quando falam de Buda, pensam nesse Buda gordo, mas esse Buda gordo não é o Buda histórico, o Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni era bem magrinho, gente. Ele era aquele cara bem meditador mesmo, assim, aquela pessoa que está meditando o tempo todo naquela posição de lótus e tudo mais. Ele tinha essa coisa de ser quase careca, né? Tinha o cabelo assim bem raspado, né? A figura do Buda histórico, ele se apresentava dessa maneira. Já o Buda gordo, né, que é chamado de Hotei, ele é esse Buda risonho. E conta a história, né, de que esse Buda, é muito bonita a história dele, gente. Ele, enfim, era uma pessoa comum e tudo mais. E quando ele atingiu a iluminação, diz a história, né, não se sabe se isso é 100% verídico, dizem que ele ficou mudo. Ele nunca mais falou. Depois que ele se iluminou, ele não precisava mais falar nada. Para onde ele ia, ele só ria para as pessoas. Ele era o Buda, por isso que ele é chamado de Buda risonho. Por onde ele ia, ele ficava só rindo. E pronto, as pessoas elas sentiam essa energia extremamente tocante, né? Essa presença extremamente tocante. E muitas pessoas acabavam seguindo. Elas pensavam, olhavam para ele, caramba, essa pessoa é diferente. O que ela tem? Que ela é tão feliz, tão risonha. As pessoas iam até ele para tentar sentir um pouco disso, sabe? E aí a gente vê, né? Por que eu tô falando dele, né? Porque ele não se importava de ser magro, de ser de acordo com o que a nossa sociedade diz que é um corpo bonito. Ele era bem gordo, mas ele era extremamente feliz. Ele era uma pessoa iluminada, sabe? Então, mais uma vez, com esses exemplos que eu trago, eu quero que você reflita sobre isso, que não precisa nós renegarmos o nosso corpo. A gente não precisa passar fome para atingir a iluminação. Sendo bem direto ao ponto, né? Não passe fome para você atingir a iluminação. Não é isso que vai fazer você se tornar um ser com uma consciência expandida. Nada contra o jejum, gente, porque assim, só para falar sobre o jejum, precisaria passar horas aqui, né? O jejum tem um lado realmente que nos ajuda a purificar o nosso corpo e tudo mais, eu entendo, né? Eu não sou contra o jejum de forma alguma, mas eu sou contra esse processo de você passar fome para tentar atingir uma iluminação. Isso sim eu sou contra, porque não vai ser dessa forma que você vai atingir essa iluminação que o Eckhart Tolle está nos falando, ok, gente? E aí, voltando aqui para a leitura, né, ele diz: embora uma experiência desse tipo possa ser fascinante e nos proporcionar um vislumbre do estado de libertação da forma material, no fim, sempre temos de voltar para o corpo, que é onde acontece o trabalho essencial de transformação. Essa frase é super tocante, gente, ela é super importante. É no nosso corpo
que acontece o processo de transformação. Sem o nosso corpo, a gente não alcança. A transformação acontece através do corpo e não distanciada dele. Essa é a razão pela qual nenhum dos verdadeiros mestres jamais defendeu lutar ou abandonar o corpo, embora seus discípulos, com base na mente, frequentemente defendam. Ou seja, aqui está tratando das distorções. A gente vê ao longo dos séculos tantas distorções que aconteceram sobre Jesus, sobre Buda, sobre muitos outros mestres, que nos ensinaram algo muito diferente do que está sendo propagado. Então aqui eu estou de certa forma fazendo um resgate da verdadeira mensagem. Espero que esteja sendo útil para você, esteja levando você a refletir com profundidade sobre isso. Dos antigos ensinamentos relativos ao corpo, somente sobrevivem fragmentos, como as palavras de Jesus: todo o seu corpo será preenchido pela luz. Que frase forte essa, né, gente? Todo o seu corpo será preenchido pela luz. Ele vai ser preenchido pela luz quando você alcança essa expansão de consciência, essa iluminação. Ou mitos, tal como a crença de que Jesus jamais abandonou seu corpo, mantendo-se unido a ele e com ele tendo subido ao paraíso. Percebe, gente? Aqui ele está falando sobre mitos. É um mito você achar que Jesus ele atingiu o paraíso, seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo acoplado. Não, gente. O corpo de Jesus ficou aqui na terra. Jesus desencarnou e o corpo dele ficou aqui na terra. Mas existe esse mito, né, de que Jesus Viu, gente? Teve um probleminha aqui com o meu iluminador, ele desligou de repente e aí eu tive que pausar o vídeo por causa disso. Mas vamos lá, eu estava falando sobre Jesus e que teve esse mito, né, de que ele transcendeu, né, ele transfigurou e ele foi para o paraíso com o corpo dele junto com o espírito, a alma. Não, gente, não foi isso. Isso é tipo para enganar as pessoas. É como se fosse colocando Jesus sendo um ser extraordinário, tão extraordinário que ele conseguiu esse feito. A gente precisa compreender que Jesus era humano também. Jesus, sendo humano, ele tinha um corpo perecível, um corpo que voltou para a terra. O corpo de Jesus foi enterrado em algum lugar ou talvez tenha sido cremado. Isso a gente tem muitas dúvidas até hoje. Mas é uma ilusão você achar que o corpo de Jesus simplesmente desapareceu assim e foi para uma outra dimensão. Não, gente, é preciso a gente cair por terra esse tipo de ideia, porque foi uma distorção da sua mensagem, né? Tem aquela passagem famosa, né, de que Jesus abriu a sua gruta, tinha uma pedra extremamente grande, pesada, e ele saiu de lá, né, tendo ressuscitado após o terceiro dia. Tem todo um simbolismo por trás disso, gente. Eu não vou nem me ater tanto a isso por conta do tempo, né, do vídeo, senão a gente não consegue falar tudo que a gente falar no período de 1 hora. Mas o que precisa você saber é isso, que isso foi uma distorção. O corpo de Jesus ficou aqui na terra, pereceu como todos os outros corpos, mas o seu espírito atingiu o mais infinito e além, como se pode dizer, né? Certo? Continuando. Quase ninguém até hoje compreendeu desses fragmentos ou o sentido oculto de certos mitos. A crença de que você não é o seu corpo prevalece em todas as partes do mundo, levando a uma negação do corpo e a tentativas de escapar dele. Isso tem impedido que inúmeras pessoas alcancem a realização espiritual e encontrem o que procuram. Ou seja, que ele está resumindo parte do que eu já falei. E aí vem um outro questionamento que diz: é possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-lo a partir de fragmentos existentes? Aí a partir desse questionamento ele diz: não há necessidade disso. Todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Nesse sentido, existe e sempre existirá somente um mestre, que se manifesta de vários modos diferentes. Eu sou esse mestre e você também é, desde que seja capaz de acessar a fonte interna, e o caminho é através do corpo interior. Embora todos os ensinamentos espirituais tenham a mesma origem, a mesma fonte, no momento em que eles são
verbalizados e escritos não passam de ajuntamentos de palavras e, uma vez, não passam de um letreiro em um poste apontando o caminho de volta à fonte. Já comentei sobre a verdade escondida dentro do nosso corpo, mas vou resumir outra vez. Os ensinamentos perdidos dos mestres. Portanto, aqui está um outro letreiro. Por favor, procure sentir o seu corpo interior enquanto lê ou ouvir. Ou seja, aqui o que ele está falando, né? Para resumir essa parte, né? De que existe todo esse ensinamento, né? De falar o caminho através do corpo interior. A gente precisa acessar o nosso corpo interior para dessa forma chegarmos nessa iluminação, nesse estado superior, né, de consciência. E é tão interessante o que ele fala através sobre os escritos, gente, porque os escritos é uma forma muito limitada, até pobre, eu diria, de expressar algo muito maior, de algo de um poder sublime, né? Então, quando você tenta resumir em palavras, sempre fica menor. Você nunca consegue chegar ao máximo possível, porque tem uma série de coisas que não dá para você expressar a totalidade pelas palavras. As palavras, elas são muito limitadoras. Então é preciso que a gente leia, mas que a gente conecte com o nosso corpo interior. Quando a gente lê e conecta com o nosso corpo interior, a gente está no caminho correto. A gente está nesse caminho de utilizar toda essa sabedoria, todas essas palavras como um caminho, como um meio para que nós alcancemos, a gente atinja essa iluminação, beleza? E aqui ele já vai para a parte final dessa sessão, que ele diz o seguinte: aquilo que percebemos como estrutura compacta chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova da sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Essa frase aqui é bem impactante, gente. Eu vou ler outra vez. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova de sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Ou seja, aqui ele está falando sobre a nossa mente barulhenta. Mais uma vez ele está retornando a nossa mente incessante, barulhenta, que nos afasta do nosso corpo interior, que nos afasta do nosso ser. Se a gente ficar preso à nossa mente, gente, ela se conecta com o medo. Preste atenção nisso, grave essas palavras. A nossa mente se conecta com o nosso medo. Quando a gente fica além da nossa mente, a gente sai desse medo todo e a gente se conecta com o nosso ser interior. Só assim a gente pode expandir a nossa consciência e atingir essa iluminação. É sempre colocando a mente no seu devido lugar e a gente se conectar com o nosso ser. O nosso ser que está ligado aos nossos sentimentos, sensações, emoções, e colocar a mente no seu devido lugar. Jamais esqueça disso, esse ponto é fundamental. A gente tem que colocar a nossa mente num patamar mais para baixo, né? Porque a nossa mente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, a nossa mente, ela mente para nós. A nossa intuição, as nossas sensações, sentimentos, as nossas intuições, elas vão muito além. Então, dessa forma, a gente pode alcançar esse estado de consciência mais expandida. Aí voltando, mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar de sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Ou seja, quando a gente busca a verdade, a gente fala sobre essa busca da verdade, é através do nosso ser interior que a gente encontra. A verdade, gente, não está fora. Se você achar que você vai encontrar a verdade de fora para dentro, você está enganado. Você nunca vai encontrar. A verdade, ela se encontra de dentro para fora. Eu sempre gosto de frisar isso. A verdade maior, a gente nunca vai alcançar.
quando a gente fala de a verdade com A maiúsculo, a verdade, ninguém vai alcançar. O que a gente alcança são pequenas verdades. A nossa verdade pode ser alcançada. A nossa iluminação pode ser alcançada. Mas é de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Aquela frase super conhecida, né? Sobre Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela é uma frase linda, maravilhosa. Só que a forma com que essa frase ela é dita para nós, ela é equivocada. Como a pessoa de Jesus, a pessoa física de Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Não. Ele está falando sobre a mensagem que ele traz. Essa mensagem da gente olhar para dentro de si. Jesus foi um dos maiores propagadores dessa mensagem, gente. Da gente olhar para dentro e a partir do autoconhecimento nós sermos o melhor que nós podemos ser. Nós seres iluminados. Quando ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida, ele está falando desse caminho para dentro de si. E ele não está falando da pessoa dele. Jesus seria extremamente vaidoso, egocêntrico, enfim, totalmente desequilibrado se ao falar essa frase ele estivesse falando da pessoa dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, gente, Jesus não falou isso. Ele falou sobre essa mensagem. Então grave isso, por favor, porque isso vai mudar muita coisa dentro da sua cabeça, certo? E aí ele coloca, né? Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. Isso aqui é tão bonito, gente, porque quando ele fala isso, né? Não lute contra o seu corpo, uma coisa que pode ser colocada, pode ser encaixada aqui dentro, né? Que está na sutileza dessas palavras, são as dietas, por exemplo. Né? Quando fala não lute contra o seu corpo, aqui ele está colocando nas entrelinhas para que você não entre em dietas mirabolantes. Tem um monte de gente que faz dietas mirabolantes para emagrecer, para ficarem mais bonitas, mais sensuais, né? Enfim, mas elas fazem isso de uma forma que só faz mal ao corpo. Elas sofrem nesse processo, elas ficam angustiadas nesse processo, sabe? Então a gente precisa entender que não é por aí o caminho. Não é você fazendo dietas mirabolantes para tentar emagrecer, né, ficar, enfim, né, mais bonito, mais sensual e tudo mais que as coisas vão melhorar. Não, gente. É a partir do equilíbrio. Né? Existem muitos caminhos que você pode, no equilíbrio, conseguir isso. Eu também não sou contra dietas. Eu penso mais na questão de reeducação alimentar. Só que isso são outros temas, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão porque não é o foco aqui. Mas é interessante que você pense sobre isso, reflita sobre isso. Não entre em dietas mirabolantes. Muito melhor do que isso são as reeducações alimentares. Reeduque a sua alimentação. Troque a sua alimentação que seja, enfim, pobre em nutrientes por uma que seja rica em nutrientes. Dessa forma, você vai estar no caminho certo. Você vai alcançar o que você tanto quer, que é um corpo melhor, um corpo mais saudável, certo? Aqui ele já vai para o finalzinho, né, dessa sessão, ele diz: o corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre com Deus. Essa frase final, gente, ela é perfeita. É realmente para fechar essa sessão com chave de ouro. Através do corpo interior, estamos sempre com Deus. Porque nós, gente, somos fagulhas de um Deus que a gente nem sabe definir, a gente nem consegue, a gente não tem capacidade mental, intelectual para definir Deus. Mas nós somos pequenos fragmentos desse Deus. E a gente alcança esse Deus que ele está colocando aqui pelo nosso corpo interior, pelo nosso ser interior. Então a gente não pode jamais renegar o corpo. A gente precisa ter o nosso corpo como meio para atingir essa iluminação. Dessa forma eu concluo nesse vídeo de hoje. Né? Ficou um pouco mais longo, né? Porque é uma sessão bem densa, uma sessão bastante densa desse livro. Mas eu espero que tenha ficado, compreendido, né? Internalizado a mensagem principal.
A mensagem principal é essa. O nosso corpo é um veículo para a nossa iluminação. Jamais renegue o seu corpo. Tenha cuidado, tenha amor, tenha carinho, faça todo o possível para cuidar bem do seu corpo. Porque é através dele que você pode atingir, você pode alcançar o estado de iluminação. Certo, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.